E seguimos em frente nesta Fábrica 2030, uma iniciativa do jornal Eco, juntando o elemento da engenharia à área do digital, sobre a qual nos temos estado a debruçar ao longo da manhã. Neste painel, moderado pelo publisher do Eco, António Costa, publisher do Eco, convidamos para a partilha de experiências e conhecimento Isabel Furtado, CEO da TMG, também António Portela, CEO da Bial, e António Pires, da Accenture. Por aqui, por favor. Aqui? Aqui ao meu lado. Mesmo. António. E António. António. Mais uma vez, bem-vindos a esta nossa conversa, nossa conferência. Vamos falar de casos concretos, mas eu começo por desafiar o António Pires, da Accenture, a refletir connosco sobre, no fundo, depois desta apresentação tão expressiva e tão eloquente do que é esta Indústria X, e pegando numa observação que foi feita pelo Paulo Morgado no primeiro painel, se ainda estamos numa espécie de quarta revolução, mas na pré-história desta quarta revolução industrial. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e por me terem aqui. Acho que, de facto, estamos no início desta quarta revolução industrial. Isto talvez por aquilo que também foi dito no primeiro painel. O que temos assistido é muita experimentação. Acho que temos tomado contacto com estas tecnologias. Há muitos pilotos, mas ainda não vemos, ou pelo menos cá em Portugal, em algumas situações já vemos, em larga escala, de facto, esta transformação a impactar com a expectativa da velocidade das conferências. Isto é, nós nas conferências muitas vezes falamos de enormes impactos a nível da eficiência, enormes impactos a nível da produtividade. No chão de fábrica é mais difícil. No chão de fábrica é mais difícil. Acho que começamos a ter esse impacto, mas é de facto uma transformação que tem ocorrido, mas também pela própria natureza dos ativos, como aqui foi dito, é uma transformação lenta, porque não é expectável. As fábricas não transformam todas as suas linhas de produção todos os anos. Portanto, há um ciclo de vida relativamente longo dos ativos. Também tivemos a aguardar que a própria maturidade tecnológica fosse atingida, não só do ponto de vista da robustez das soluções, mas também das análises custo-benefício. Isto é, muito da tecnologia que hoje falamos aqui, há 5 anos, simplesmente os business cases se calhar não saíam. Isto é, não conseguíamos, por mais... Porque não havia tecnologia. A tecnologia podia já existir, não havia a tecnologia ao preço viável para que fosse aplicada. E, portanto, diria que é de facto uma revolução industrial e acho que vamos assistir a essa revolução. Acho que estamos a dar os primeiros passos dessa revolução. Ouvimos aqui falar neste conceito da Indústria X e neste conceito holístico de integração. Não é possível olhar para esta transformação digital sem olhar para o desenho, para a produção, para o processo, para a produção, para a distribuição. Qual é a avaliação que faz da posição do ponto de partida das empresas portuguesas? Bem, sabemos que falarmos em empresas portuguesas em termos genéricos é difícil, porque são várias as realidades, mas da sua experiência, qual é o ponto de partida em que estamos? Eu não distinguia as empresas portuguesas das empresas estrangeiras assim de forma tão direta neste tema. Podemos distinguir outros temas. Podemos distinguir a escala, e a escala é um fator importante por várias razões, nomeadamente para conseguir atrair o talento, que é fundamental, para conseguir fazer a transformação cultural, que também é fundamental, e para poder também, muitas vezes estas tecnologias começam agora a levar em linha de conta o fator da escala. Isto é, muitas vezes agora já podemos aceder à tecnologia de forma gradual, mas até agora muitas vezes a tecnologia tinha o mesmo preço, quer fosse para uma indústria mais pequena, quer fosse para uma indústria gigante. E, portanto, nesse aspecto, temos condições de partida talvez um bocadinho mais difíceis, no sentido em que o nosso tecido, genericamente, é composto por empresas de uma escala talvez um pouco mais pequena do que aquilo que vemos noutros países europeus. Por outro lado, acho que a verdade é que nós temos visto muitos clusters portugueses que têm uma capacidade de se transformar e de se reinventar real. Portanto, já passaram por muitas coisas. Estamos sempre a anunciar o fim de um conjunto de clusters portugueses que, na verdade, depois acabam sempre por se retransformar e por se reinventar. Portanto, encaro com otimismo a capacidade destas empresas fazerem este processo de transformação. António Portela, a Bial está num setor muito particular, muito exigente, concorrente do ponto de vista internacional, e tem tido essa ambição.
está seguramente também a passar, e não é de agora, há muitos anos, um processo de transformação. Quais são as condições e da experiência que tem? E o que é interessante aqui, quer no caso da Bial, quer no caso da TMG Automotive, é precisamente conhecermos como é que esse processo está a fazer, e ainda por cima em dois setores, digamos, diferentes, mas a trabalhar a uma escala, digamos, global e a competir com os melhores no mundo. Quais são os processos e as condições para se conseguir fazer um processo de transformação digital? De transformação digital e diria, transversal à própria indústria. Muito bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Eu acho que para nós o ponto de partida é nós não competimos no mercado português, nós competimos no mercado internacional e, portanto, nós temos que ser capazes de nos posicionar, seja ao nível da transformação digital, cultural, da atração de talento, da inovação, naquilo que fazemos, nós competimos internacionalmente. E, digamos, isso é uma coisa que está enraizada, acho eu que está bem enraizada internamente e que as pessoas têm consciência de que, digamos, nós aquilo que temos que fazer, temos que ser melhores do que empresas normalmente têm muitíssimo mais capacidade financeira do que nós, muito músculo. E aqui, o que o António dizia, a grande diferença é a escala, porque nós competimos com a empresa que tem muitíssimo mais escala do que nós temos. E, portanto, ou seja, nós neste processo de transformação, seja nas áreas que for, vamos fazendo, vamos procurando focar-nos naquilo que é mais importante, mediante os recursos que nós temos para o fazer. E, portanto, há coisas que nós vamos fazendo de forma mais acelerada. Eu aqui, nós ao nível da investigação e desenvolvimento, por exemplo, é a área onde nós aceleramos mais, onde nós investimos mais depressa, onde nós reformulamos, onde nós trocamos os equipamentos mais depressa. Na área industrial, que é menos importante para nós, o valor está aí na investigação e desenvolvimento, não exatamente no chão de fábrica. Só para dar aqui uma ideia, nós nos últimos 10 anos basicamente triplicamos a nossa faturação. Essa triplicação da faturação advém de 2 medicamentos que nós patenteamos e que hoje vendemos nos Estados Unidos, na Europa. Qual é o valor da faturação? Provavelmente nós faturamos cerca de 100 milhões de euros há 10 anos atrás e agora faturamos 330 milhões de euros. E esse crescimento é quase só exclusivamente de 2 medicamentos que nós desenvolvemos. Portanto, a inovação para nós tem um peso enorme e está a transformar a empresa. A parte industrial tem muito menos peso. Portanto, nós na parte industrial também estamos a fazer processos de eficiência, de transformação, de eficiência dos processos, da gestão das pessoas, da gestão do espaço, um bocadinho também à medida que vamos substituindo máquinas, à medida que vamos comprando tecnologia nova para o fazer isso. Digamos, eu às vezes fico fascinado com aquilo que nós já fazemos internamente quando vejo o que estamos a fazer. Imagino quem vê de fora. mas realmente nós hoje conseguimos de uma forma, e por exemplo, a parte e agora, pegando um bocadinho a parte industrial, nós somos uma empresa, um setor extremamente regulado, a todos os níveis. Portanto, desde o princípio da descoberta de uma molécula até aos ensaios clínicos, a aprovação dessa molécula e depois à comercialização, a produção, é tudo extremamente regulado. A parte da produção também, portanto, nós temos que ter dossiês de tudo o que fazemos, controlar tudo aquilo que fazemos, produzir em dossiês. Uma das grandes transformações que nós estamos a fazer neste momento é, nós produzíamos quilos de papel para produzir um lote. Claro. A transformação para fazermos isso, que seja aceito pelos reguladores e que não seja... Portanto, não é só o processo de, no fundo, passar um papel a aparecer no computador, mas é de como é que nós lemos esses dados e como é que nós aproveitamos esses dados para depois fazer a gestão toda, digamos, do chão de fábrica, dos processos, das pessoas. Portanto, e isso é um processo que nós já temos em curso há 18 meses e ainda está a trabalhar. Portanto, são processos que nós temos estado a fazer, e eu acho que o António dizia bem, quer dizer, isto demora tempo até implementar, até que as pessoas se habituem, comecemos a trabalhar, a tecnologia também vai melhorando, vai embartecendo em alguns casos, mas a nossa aposta tem sido sempre mais na parte da investigação, ao nível desta transformação, do que propriamente na parte industrial. Primeiro vem a inovação, depois vem a parte industrial. Enfim, a Bial nem sempre foi assim, já lá vou recordar, porque era importante perceber exatamente qual foi o momento em que perceberam o nosso caminho. É global, não é em Portugal, temos que ter patentes próprias, inovação própria e os momentos críticos que levaram a isso. Mas eu gostava de desafiar aqui a Isabel Furtado.
com a experiência que tem, mais de uma década à frente da TMG Automotive, a partilhar connosco, digamos, a sua visão do que é a fábrica hoje e no futuro, mas sobretudo com este ângulo que de resto ouvimos nesta apresentação. É possível olhar para uma transformação de sustentabilidade energética e climática sem olhar para a transformação digital? Isto é, essas duas dimensões têm ou não que andar de mãos dadas e até desejavelmente ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. E eu dizia que só podem andar, daí se falar muito, numa transição dupla, a transição verde e a transição digital. Até porque elas não competem, elas complementam-se. E, idealmente, se nós falarmos numa fábrica de futuro, nós temos que pensar que numa fábrica de futuro ela tem que ser completamente diferente da fábrica a que temos vindo a ver nos últimos anos. A fábrica tem que ser sustentável, leia-se limpa, tem que ser eficiente, e a eficiência vem muito da sua parte digital e tem que ser inovadora. E tal como os meus colegas anteriores, nós na TMG, o nosso mercado não está em Portugal, portanto eu exporto 100% do que faço. 100%? 100%. Os meus concorrentes estão todos fora de Portugal, nomeadamente o maior, nós somos o número 2 na Europa, mas o maior de todos, que é muito maior, é alemão. Portanto, é nesse patamar que nós concorremos. E por conseguinte, os nossos estándares, os nossos parâmetros e a nossa maneira de ver os problemas tem que estar enquadrada neste segmento e não propriamente no tecido empresarial português. E porquê português? Porque Portugal, 90% das empresas são PMEs e muito pequenas empresas, algumas com menos de 10 pessoas. Portanto, o paradigma é completamente diferente. E quando eu falo em fábricas sustentáveis, limpas, em fábricas que tendencionalmente vão ter menos emissões de carbono. Isto também só é possível se as fábricas estiverem digitalizadas. Quando nós falamos em transformar fábricas, e transformar fábricas é capital intensivo. E hoje em dia, a maior parte das fábricas não estão preparadas para produzirem dados e para integrar sequer esses dados. Portanto, não adianta ter só equipamento, é preciso ter equipamento capaz de produzir parâmetros, mas parâmetros de qualidade, porque a digitalização só é possível também tendo parâmetros de qualidade. Sim. Ou seja, eles têm que ser fiáveis, eles têm que ser integráveis, eles têm que ser trabalhados e, portanto, há aqui uma parte muito significativa de um grande investimento em maquinaria capaz de dados. E depois, isso eu diria é o primeiro passo. Depois, muito mais complexo, é preciso interpretá-los, porque, para lhe dar um exemplo, nós temos equipamento que produz 300, 400 dados por segundo. O que é que se faz com eles, não é? Exatamente. Portanto, as novas profissões dos data science, quer dizer, há 10 anos atrás, eu nem tanto, há 5 anos atrás, data science era mais ou menos uma coisa esotérica. Hoje em dia não, as empresas têm que ter pessoas capazes. Quando a nossa diretora de um departamento que nós temos de gestão operacional tecnológica, que é quem trata da digitalização, me diz que tem que comprar um software para tratar algoritmos de 100 mil dados, eu digo, estamos aqui a falar de quê? Mas é importantíssimo. E isto é muito importante para toda uma eficiência de produção, porque não estamos só a olhar para modelos digitais, mas estamos a olhar principalmente para modelos preditivos. Ou seja, a tal eficiência que se fala nas máquinas, e estamos a falar em reduzir os... Pronto, para ser alguém que está aqui industrial, e eu estou a ver muitos... Os tempos parados, o transportar material de um lado para o outro, que é só gastar dinheiro, quer dizer, tudo que seja fluxos tem que estar otimizados, mas depois, muito importante, é a tal manutenção preventiva. Ou seja, não é a manutenção corretiva, eu vou corrigir... ou problema, sim. O problema, não, isso é até mais já corretiva. Eu digo preventiva, que é 6 em 6 meses eu vou parafusar aquele parafuso porque eu sei, ou acho que
ele vai desaparafusar. Não, a preditiva é, por este estudo e por este grande número e por um modelo de dados, eu sei que daqui a 16 horas aquela máquina vai entrar em vibração e que aquela vibração me vai levar a uma anomalia no processo. E, portanto, antes que isso ocorra, é uma manutenção quase condicionada. Isto parece pouco, mas há algum industrial que esteja aqui... Seguramente é muito, mas... seguramente... Mas a Isabel tocou num ponto interessante que é a dimensão, nomeadamente da Bial da TMG, face ao que é a realidade das empresas portuguesas. Mas, na verdade, os vossos concorrentes quase diriam o mesmo. Isto é, olham para vocês e dizem são muito mais pequenos. O que é que vos fazem... Que medidas, que processo de organização é que vocês seguem, quer a Bial, quer a TMG, obviamente em setores muito diferentes, com lógicas muito diferentes, provavelmente com a regulação também, obviamente, diferente, para que a escala não seja, nessa concorrência, um problema? Nós temos que competir com eles. Nós não nos podemos inibir por sermos pequenos. Eu estou na TMG Automóvel há 12 anos e nós éramos conhecidos por ser uns smart followers. Éramos inteligentes, éramos pequeninos, flexíveis. Hoje em dia, nós tivemos que dar um passo, eu diria um salto gigantesco, para sermos nós quem dita tendências. Portanto, isto é um processo muito alavancado com a inovação, sim, em que nós temos patentes registadas em conjunto com a BMW e com a Mercedes, que são os nossos principais clientes. Quantas patentes é que tem a TMG Automotive? Neste momento temos 56 patentes registadas. 2 com a BMW, uma com a Mercedes e uma com a Toyota. Portanto, temos parcerias em patentes. Porque neste momento nós, embora muito mais pequenos que o líder do mercado, somos reconhecidos como sendo capazes de entregar soluções que a indústria automóvel requer ou que pensa pôr nos carros nos próximos 2, 3 anos. Nós trabalhamos há 2, 3 anos... O ciclo é de 2, 3 anos. No desenvolvimento de produtos novos. O ciclo da Bial é ainda mais longo, não é? Pelo processo que... É mais perigoso. Como é que se concorre em termos internacionais com os gigantes? Eu aqui dizia, digamos, a lógica é um bocadinho a mesma que a Isabel estava a dizer. Ou seja, há coisas que nós temos que concorrer diretamente e não há volta a dar. Não há volta a dar. O que é que nós temos que eu acho que é muito importante? O talento. Nós temos que ser capazes de atrair o talento, de retê-lo, de formá-lo. E isso tem sido, pronto, o trabalho, e digamos, estes últimos 2 ou 3 anos com esta questão da mobilidade, trouxe desafios novos, que, curiosamente, nós achamos que iam ser desafios mais difíceis para nós. Porque, digamos, os últimos anos e a nossa expansão internacional tornaram-nos mais visíveis por boas razões, mas na questão do talento também. E, portanto, começaram-nos a vir buscar cá talento, a pagar salários de Londres, a pagar salários suíços, e o que é difícil depois para nós competirmos. Mas esta questão da mobilidade também nos trouxe muitas vantagens, porque nós hoje também conseguimos ir buscar talento fora, nomeadamente, este número até a mim me surpreendeu, nós nos últimos 3 anos fomos buscar 15 portugueses lá fora. 15. Ou seja, gente com muitíssimo boa formação, que foi fazer as suas carreiras ou académicas ou trabalhar em multinacionais, mas que está disponível para, com o projeto certo, com o pacote salarial certo, para voltar para cá. E, digamos, e ter este talento, por um lado, é fundamental. A segunda parte, eu acho que é o foco naquilo que nós fazemos. Nós não nos podemos dispersar em muitas áreas, temos que procurar ser bons naquilo que realmente traz valor acrescentado. Porque é isso que nos diferencia depois naquilo que nós competimos. E, digamos, em termos dos processos, nós temos que ser mais ágeis, mais rápidos naquilo que fazemos. Digamos, esta questão, agora indo um bocadinho pegando nesta parte da parte digital e da inteligência artificial, há coisas que nós já fazemos há muitos anos, mas a indústria farmacêutica já faz há muitos anos. Nós, digamos, há 30 anos atrás, um novo composto químico, um novo medicamento, era trabalhado em laboratório. Papel, isso. Hoje já há 10 anos atrás, nós temos não é assim, modelos computacionais onde, digamos, a nossa equipa faz um trabalho extraordinário, mas eles conseguem. Portanto, nós temos
em muitos casos são biólogos, mas que depois tiveram formação na parte computacional e eles conseguem trabalhar modelos in silico e orientar os químicos no trabalho de laboratório, ou seja, eles já só vão trabalhar aquelas que têm mais possibilidade de fazer. E depois vão falar com eles e dizer, olha, mas eu quero que seja mais, que faça mais isto, que interfira mais aqui. Mais... E nós corremos bases de dados internacionais, onde, e hoje já utilizando a inteligência artificial, vamos, nesta parte dos modelos preditivos, prever onde é que este pode mexer, onde é que pode não mexer, o que é que interessa, o que é que não interessa. E, portanto, nós temos que procurar acelerar muito mais todo o processo, porque realmente o processo de desenvolvimento do medicamento demora 10 ou 12 anos e nós temos que encurtar o mais cedo possível, mas também temos que matar os projetos o mais cedo possível. E às vezes as pessoas falam, mas como é que é matar os projetos? Ou seja, nós, só para vos dar uma ideia, nós nos últimos 25 anos sintetizamos portanto, cerca de 15 a 16 mil moléculas, quimicamente. E só 2 é que chegaram ao mercado. 2. Portanto, nós temos que matar todas o mais depressa possível, ou seja, procurar ver se não funciona, é para deitar fora. E para podermos trabalhar naquelas que têm mais hipóteses. E realmente hoje estes modelos permitem-nos acelerar a forma como nós descartamos mais depressa. Quer dizer, já nem olhamos para algumas e descartamos mais depressa as outras que temos. Nomeadamente, e aplicando aquilo que a Isabel estava a dizer com a questão do parafuso, perceber tendências que mais à frente nos vão levar para aí. Mas isto aqui, nós já vimos noutros que isto não dá. Portanto, vamos parar já aqui, em vez de pararmos daqui a 2 anos e gastarmos mais 1 ou 2 milhões de euros nisto. E, portanto, digamos, é aqui que nós nos temos que tornar competitivos naquilo que fazemos. António, pode acrescentar comentário ao que foi dito, mas eu gostava de lançar também um desafio e que tem a ver com o processo de transformação deste conceito holístico. É um processo ou é um momento em que uma empresa, uma fábrica, olha para a sua organização, para o seu modelo e diz, vamos transformar isto neste momento com estes objetivos? É um processo, mas esse momento tem de existir, porque alguém tem de decidir que temos de abarcar essa transformação. Eu gostava de utilizar essa pergunta e por acaso hoje até fiquei surpreendido porque nós nos vários painéis acabou por se falar muito de um tema que eu acho que estamos a viver no terreno, que é este tema da implementação desta transformação digital e o tema dos pilotos. Um processo produtivo, e este tema da indústria X, 4.0, o que quisermos, não é só o chão de fábrica, é o chão de fábrica, as cadeias logísticas, as redes, é tudo isso. Se otimizarmos ponto a ponto, isto é, se não olharmos para isto de forma na rede global, o que acontece é que otimizamos um ponto e os constrangimentos estão ou a montante ou a jusante. Para dar um exemplo simples. Imaginem que nós estamos a tentar o trânsito aqui no Porto, aliás, em Lisboa também, está normalmente difícil. Imaginem que nós decidimos otimizar um cruzamento e naquele cruzamento é tudo espetacular. Está bem? Mas a fila não acaba porque naquele cruzamento se resolveu. Mais atrás ou mais à frente continuamos cheios de carros. Neste processo é igual. Portanto, não é muito relevante se nós fizermos um piloto numa máquina, num caso muito específico, um piloto, aquele piloto foi espetacular. Mas para dar escala é um problema. Para escalar para... O próprio piloto, muitas vezes não conseguimos sequer retirar as vantagens que achávamos que íamos retirar. Porque se a linha de produção tem processos a montante e tem processos a jusante, nós temos de olhar como um processo total. Isto para dizer o quê? É importante ter um plano, ter um roadmap, um conjunto de ações, uma visão sobre o que é que se quer transformar e esse plano tem de ter onde é que vamos atuar, quais são as alavancas e qual é o caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tema das pessoas. Esta transformação não se faz não tendo um plano para o reskilling, upskilling, estas palavras novas, mas basicamente é formação, não é? Para a formação. Exato. Preparação, dar competências e dar formação das pessoas que lá temos. Por um lado, das pessoas que temos. Por outro lado, de conseguir atrair as tais pessoas que a Isabel falava, que são perfis novos, que é os data scientists, os programadores, as pessoas. Portanto, segundo tema, as pessoas. Terceiro tema, a cultura, porque a determinada altura
Eu posso-vos dar um exemplo concreto onde a determinada altura, numa equipa de manutenção que já um pouco que não tinha essa cultura, a partir do momento que começamos a ter dados preditivos, os dados estavam todos lá, havia alarmística, mas a equipa de manutenção não estava montada de forma a atuar sobre esses dados. Portanto, eles continuaram tradicionalmente a fazer a sua manutenção corretiva, que era corrigir quando parte. Portanto, temos estes 3 pontos que são muito importantes. A tecnologia, as pessoas e a cultura. Precisamos ter uma visão end-to-end do que é que queremos fazer, um plano. Okay? E depois, a partir do momento que temos este plano, podemos fazer à velocidade que acharmos adequada. Isto é, não é necessário fazê-lo todo de uma vez, é necessário priorizar para as iniciativas que têm mais valor, de modo a que estas iniciativas possam elas próprias ir financiando o desenrolar do plano. Agora, é necessário ter um plano, isto é, não adianta só porque apareceu uma nova tecnologia, uma empresa pequena que agora tem uma startup, agora fazemos um piloto aqui, um piloto acolá. A soma dos pilotos não vai dar um resultado incrível. Portanto, primeiro é preciso desenhar o que é que queremos e depois, se houver empresas, depois à medida que vamos andando, podemos fazer pilotos, mas dentro de um plano e de uma visão que temos para percorrer. Agora, voltando ao ponto inicial, tem de haver uma decisão, tem de haver uma liderança que diz vamos transformar. Portanto, há um ponto de início que é alguém que diz precisamos transformar. Também se muitas vezes nós funcionamos de 2 formas. Ou as empresas que temos aqui no painel, que muito bem explicaram, como a Isabel dizia, como é que compete? Nós neste momento somos referências, isto é, portanto, estão na frente, estão a liderar, ou então somos empurrados, não é? Quando a nossa concorrência toda a determinada altura fizer, nós passamos no mercado, temos de o fazer. Isabel, como é que estão a transformar a organização e, nomeadamente, o tema das pessoas, que é muito importante? Porque ouvimos aqui de manhã, neste primeiro painel, muito interessante de resto, uma ideia de que a tecnologia está disponível, não basta incorporá-la, importá-la, depois é preciso, nos dados também, mas a tecnologia nas várias dimensões é preciso depois sabê-la usar e usá-la, porque as empresas até, mesmo em momentos de crise, investem em tecnologia como solução para todos os problemas, mas depois não a usam com as suas potencialidades e possibilidades, não é? E assim, nada se faz sem pessoas. Pessoas motivadas. E, como também o António referiu, hoje é mais fácil quase que atrair que reter pessoas. E, portanto, as pessoas, em primeiro lugar, têm que ser o pilar de qualquer organização. E as pessoas têm que saber e tem que lhes ser comunicado, e eu dizia comunicado no bom sentido, não é? Comunicado é fazê-las entender o contributo de cada um, cascatado até, eu diria, ao chão de fábrica. E chão de fábrica, eu não gosto muito do termo chão de fábrica, parece que são as pessoas que estão cá em baixo. Não, chão de fábrica é o coração da fábrica. Sim. Porque a pessoa que está à frente da fábrica é tão importante como o diretor da fábrica. O chão de fábrica do António é o laboratório e a investigação. O chão de fábrica da Isabel é outra coisa. As minhas máquinas... Os seus corações da... Sim. É o coração da fábrica. Mas isto requer que haja pessoas que delineam um projeto e desculpe só voltar um bocadinho atrás, e é isso mesmo, António. Nós começamos na TMG por decidir, vamos digitalizar isto, e depois vamos fazer aquilo. E de repente tivemos que nos reunir e decidir, não, isto parece uma manta de retalhos, desculpem a expressão, vamos ter que organizar e decidir para onde queremos ir. E então aí fizemos um plano. Mas realmente não foi logo de início, vamos fazer um plano. Fomos fazendo pequenos ajustes. A primeira parte é sempre aquela mais fácil, digitalizar os processos, digitalizar os papéis, e depois tivemos que ir. Então aí precisamos de ajuda externa. É mais fácil ir buscar, e nós fomos buscar uma empresa estrangeira que está habituada a fazer isto e que nos vai ensinar, porque senão também perderíamos muito tempo claro. e não adianta. Mas, pegando nas pessoas, as pessoas têm que ser ensinadas a trabalhar no modelo e nesta nova economia do conhecimento, porque tudo isto, a digitalização, a inovação, tem a ver com conhecimento. E, portanto, é importante que as pessoas também sejam requalificadas
E as pessoas são facilmente requalificadas se o propósito e o objetivo for bem explicado e bem detalhado ao nível do que cada um tem que fazer. Voltando ao coração das fábricas, o chão de fábrica é onde estão os dados. Embora a inovação seja muito importante na TMG, a minha inovação é transformada em produtos. Portanto, os produtos são feitos no chão de fábrica. Sim. E sim, aí nós tivemos que fazer um grande investimento, não na obtenção dos dados, porque o equipamento era novo, portanto tínhamos a vantagem de já vir equipado com isso, mas no tratamento e no uso dos dados. Porque também não adianta ter máquinas a deitar cá para fora toneladas de informação, se essa informação depois não é bem utilizada. É um desperdício. É um desperdício até do espaço dos computadores. E por conseguinte, é preciso pessoas a todos os níveis, a nível da inovação, a nível da formação de chão de fábrica, a nível da utilização dos dados, e depois é sempre preciso alguém a coordenar. E, portanto, nós temos um departamento que lhe chamamos gestão e não chamamos engenharia, porque gera não só os dados que vêm da fábrica, mas depois todos os outros dados que fluem dentro da empresa. E para fora, atrás e à frente. À frente. António Portela, ouvimos falar na intervenção anterior em regulação, em mercado e em concorrência, competitividade e concorrência. Olhando para a experiência da Bial, estas três dimensões têm o mesmo peso de prioridade ou acabam por ter formas de avaliação na estratégia da Bial diferentes? Ainda por cima porque a Bial vai para mercados muito diferentes, não é? Com regulação até a esse nível bastante diferente entre os Estados Unidos, a Europa, enfim. Agora, a entrada no mercado chinês como uma prioridade. António, deixa-me só fazer um comentário em relação às pessoas e ao talento. Digamos, este é um assunto que para nós é fundamental, a questão das pessoas, porque tudo isto que nós fazemos, seja na transformação, na cultura, seja na inovação, seja na parte industrial, tudo isto depende das pessoas. E nós temos tido uma política ao longo dos anos, de há muitos anos, de procurar atrair talento. Nós temos 85% das pessoas que trabalham connosco têm formação superior, portanto são licenciados, 10% são doutorados. E isto porque nós entendemos que as pessoas trazem imenso valor e nós só conseguimos implementar o que quer que seja desenvolver se tivermos um conjunto de gente muito, muito capaz. E porque depois tem outra coisa, termos pessoas boas atrai outras pessoas boas. Não é? Se nós temos equipas boas que entregam, que são capazes de fazer, essas pessoas conseguem atrair gente para fazer. E, portanto, esse é um ponto que é absolutamente diferenciador. Portanto, nós, à partida, já procuramos ir buscar gente boa, como também depois lhes procuramos dar a formação. E eu acho que nesta parte, na questão, desculpem que tenho que ver aqui, mas na questão da literacia digital, por exemplo, é uma área que nós estamos a dar muita formação às pessoas, exatamente porque há cada vez mais sistemas e cada vez mais tecnologia disponível e, portanto, nós estamos. Claro que quanto maior for o grau de formação que as pessoas já trouxerem, mais fácil é assimilarem as coisas novas. E eu acho que às vezes nós em Portugal desvalorizamos um bocadinho isto, de ter, nós empresários desvalorizamos um bocadinho de ter gente, porque claro que as pessoas com mais formação, mais qualidade, custam mais. Claro. Têm um custo maior. Mas o valor acrescentado que deixam, a pegada que deixam na empresa é muito maior. A capacidade de se adaptarem, de perceberem a formação, também é muito maior. Queimarem etapas até de processo. Exatamente. Nestes processos de transformação, ter gente com qualidade, com formação, é absolutamente fundamental. Queria só fazer esta nota. Não, sim. Na parte da regulação, mercado e concorrência. Portanto, a regulação é algo que, digamos, com que nós temos que viver. Quer dizer, nós não conseguimos fugir a isso, como disse há bocadinho. Quer dizer, nós somos regulados para tudo e mais alguma coisa, desde que no nosso processo. Hoje, as autoridades, se há 20 anos ou 15 anos atrás havia muitas diferenças entre as autoridades, hoje há muito menos. Obviamente, o standard é a FDA nos Estados Unidos, a EMA na Europa, mas hoje a autoridade na China, no Japão, na Austrália, estão mais ou menos ao mesmo nível. Mesmo nos outros países, às vezes
países em desenvolvimento, muitos ou seguem os estándares e, portanto, se está aprovado nos Estados Unidos, para nós também serve, ou então já tem um nível de, digamos, de regulamentação que exigem muito grande. E, portanto, para nós isso é quase um given. Digamos, era como É uma variável com a qual tenho que trabalhar. há 30 anos atrás, ter a ISO 9001 era uma coisa diferenciadora. Hoje, qualquer empresa tem isso. Não é um ponto diferenciador. Portanto, isto para nós não é um ponto diferenciador. O que é para nós motivo de grande a parte do mercado? Ou seja, quais são os mercados e como é que nós abordamos os mercados e os competidores? Como é que nós nos posicionamos face aos competidores, que normalmente são maiores ou muito maior do que nós, têm muito mais músculo do que nós? Como é que nós utilizamos os nossos recursos de forma mais inteligente para conseguirmos competir com eles? Portanto, essa é a nossa É um principal... processo que demora tempo. Como é que o preparam, como é que o instruem, digamos assim? É um processo que demora tempo. E eu aqui separaria duas realidades. Uma é a realidade de exportação. Aliás, o António Rios da Mourinha costuma dizer isto muitas vezes. Uma coisa é a gente estar aqui sentado, sem se mexer muito, e fazer umas viagens aqui e acolá, e exportar, e esperar que alguém em algum sítio venda algumas coisas nossas. A outra coisa é um processo de internacionalização, onde nós vamos para os mercados, onde nós montamos as nossas próprias filiais, as nossas próprias equipas. Nós temos até 3 realidades. Nós temos a realidade europeia, onde nós temos montado as nossas filiais em Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, nos grandes países. Temos uma realidade onde temos parceiros que são Big Pharma, Estados Unidos, Japão, China, e depois temos uma realidade mais de exportação para mercados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, na América Latina, em África, que essa sim passa por mercados mais de exportação. A parte da internacionalização, onde nós temos montado as nossas equipas, tem sido um processo extremamente duro. Nós estamos em Espanha há cerca de 20 e poucos anos. Os primeiros 8 anos foram duríssimos para nós. Financeiramente duros, quer dizer. Foram duros a todos os níveis. Nós perdemos dinheiro durante 8 anos. Só ao 9º ano é que começamos a ganhar dinheiro. Foi o nosso primeiro grande passo em termos de internacionalização, onde nós fomos para a Espanha e achamos que aqui ao lado isto é mais ou menos igual e, portanto, aplica-se a mesma coisa que se faz aqui em Portugal. Totalmente errado, andamos 8 anos a pagar até conseguimos recrutar, como é que conseguimos convencer, motivar as pessoas. Tudo é diferente e nós precisamos de perceber a realidade local. O mesmo tem acontecido nos últimos anos, portanto, nós nos últimos 6, 7 anos alargamos este processo à Alemanha, à Inglaterra, à Itália. Alguns têm corrido melhor, outros menos bem. O que para nós tem sido mais duro tem sido o alemão. O alemão. Mas porquê? Porque há mais concorrência, porque é mais exigente, porque é um mercado, pela dimensão do mercado, seguramente não é. Às vezes há... Pelas pessoas que se escolhem, às vezes, não é? São as pessoas que se escolhem, é a nossa capacidade de quem escolhemos. E reparem, por exemplo, na Alemanha, ser uma empresa portuguesa de inovação farmacêutica é uma coisa que para os alemães é assim um bocadinho. Sim. E, portanto, quando nós íamos recrutar pessoas, tínhamos pessoas que nos diziam: bem, vocês têm uma proposta, a vossa proposta salarial até é melhor, porque normalmente nós temos que pagar bem para atrair as pessoas. Mas eu vou trabalhar ali para o lado porque eles são Big Pharma e eu já conheço e vocês nunca ouviram falar, nem sei o que é que são. Isto era extremamente frustrante. Até nós conseguimos montar uma equipa que tivesse qualidade. Porque, claro, quando a equipa tem qualidade, era o que eu dizia há pouco, depois a seguir é mais fácil atrair os outros, quando começam a ter resultados. Na Alemanha foi extremamente difícil, agora as coisas já estão. Em Itália, por exemplo, foi mais fácil. A equipa inicial que nós conseguimos recrutar, eu acho que o líder que nós recrutamos também era um líder muito forte, tivemos sorte e conseguimos fazer isso. Mas estes processos são processos de muitíssimo investimento ao longo dos anos, onde é preciso planear, onde é preciso crescer, e lá está, as pessoas fazem toda a diferença. Isabel, regulação, mercado e concorrência. Onde é que estão os fatores críticos para a TMG Automotive? Eu acho que nos 3 a concorrência, e mais uma vez estamos a falar dos alemães, é preciso ver que eu sou quase uma outsider. Primeiro venho de Portugal, depois sou uma mulher à frente de uma indústria automóvel, que também para os alemães, cá em Portugal não há esse problema, na Alemanha há nitidamente esse problema.
E depois, estamos a falar, os meus maiores clientes, sendo a BMW e a Daimler Mercedes, é preciso ver que são empresas alemãs, em que o meu maior concorrente é alemão, e eles conhecem-se todos, são todos engenheiros, andam todos nas mesmas faculdades, jogam golfe ao fim de semana, e depois aparece aqui uma lá da ponta da Europa, e portanto, mulher baixa, quer dizer, nem sequer tem a estatura aqui do António para mostrar. E, portanto, isso, tem que jogar golfe, tem que aprender a jogar golfe. Se calhar sei alguma coisita aí, mas pronto. Mas e é verdade, esta parte da concorrência na Alemanha foi difícil. Aliás, quando muitas vezes as pessoas olham para a TMG fornece interiores para automóveis desde 1971, há 50 anos. E o primeiro cliente que nós fornecemos foi a Saab, em 71, e a Volvo, em 73. Portanto, nós não somos novos nisto. Mas andamos muito tempo, a bater com a cabeça na parede até conseguirmos crescer e a perder dinheiro. E, portanto, quando finalmente nós entramos nos grandes alemães, já tínhamos o conhecimento de como o mercado agia naquela parte da Europa. Mais ainda, claro que não é do meu tempo, mas em 71 e 73, porquê a Suécia? Porque a Suécia tinha maior abertura a Portugal, por causa já dos têxteis tradicionais, do que a Alemanha. A concorrência neste momento, na Europa, éramos 14, somos 6. Os outros meus colegas foram todos comprados por este grupo grande alemão, que é conhecido, é da Continental, é Beneck Alico, e, portanto, eles têm 63% da cota de mercado. Portanto, são muito grandes. Muito grandes. Também têm desvantagens. Claro. São muito grandes. São menos flexíveis, são menos dispersos, são mais dispersos, perdão, demoram mais tempo a tomar decisões e, portanto, nós temos que aproveitar alguns pontos mais, eu não dizia mais fracos, mas menos fortes, para ir metendo o pezito na porta. No tema que estávamos aqui a falar, transformação digital, transformação ambiental, energética, sustentabilidade, há um tema que dirá mais, provavelmente, à Isabel do que ao António, que é a reciprocidade face à concorrência asiática. Como é que uma empresa portuguesa, concorrendo neste contexto, se pode preparar ou responder? Preparar, enfim, mas responder e competir com regras provavelmente não são mesmo idênticas. Vamos aqui separar a TMG em dois níveis. TMG têxtil tradicional, péssimo, funciona muito mal, porque a globalização com regras locais tira-nos competitividade todos os dias. Portanto, nós na Europa estamos numa de fábricas limpas, fábricas verdes, muita regulação, muita regulamentação, muitos requisitos, muitas taxas a pagar para proteger o ambiente e depois abrimos as portas a tudo que é importações vindas da Ásia que não cumprem sequer minimamente, eu até lhe digo mais, põem em risco a nossa capacidade de reciclar. Porque, e está ali uma pessoa, o Mário Jorge, que sabe disto muito melhor que eu, quando nós tentamos reciclar e reciclamos roupa vinda destes países, depois aquela massa que ali está não pode ser reutilizada porque tem químicos proibidos que nós não podemos meter na nossa produção. Portanto, é tão simples como isso. Na área automóvel é um pouco diferente. Embora, neste momento, não haja entradas na Europa muito desreguladas. E nós temos uma fábrica na China e a exigência, hoje em dia, de uma fábrica europeia na China é praticamente idêntica à exigência de uma fábrica feita na Europa. Eles estão a caminhar muito rapidamente para isso. Acho que é o que se pensa. Mas porquê é que decidiu ir para a China? Qual foi a necessidade de negócio que ele levou a ir para a China? Preço? Mercado lá? Primeiro, a partir do momento em que eu estava a mandar 20% da minha produção para a China, nomeadamente para abastecer OEMs. OEMs são fabricantes europeus. E estamos outra vez a falar da BMW, da Daimler, da Volvo, nas fábricas da China. Eu tinha que acompanhar o movimento que eles também fizeram. Não fazia sentido estar a mandar material de Portugal para a China. Portanto, tive que fazer uma fábrica na China por essa razão. Segunda razão, porque o governo chinês, e muito bem, disse:
Pois é, vocês já passaram o patamar de X milhões de dólares a entrar, portanto tem que ter local content. É simples. As simple as that. As simple as that. Portanto, fizemos uma fábrica na China. Em 2015 abrimos lá uma trader, só para fazer um acabamento. E em 2020 estou eu a embarcar para a China no dia 12 de janeiro e fico presa no aeroporto porque Covid. Por causa de Covid. Portanto, fizemos uma fábrica digital. Ou seja, toda a evolução da fábrica foi feita digitalmente. E por isso também tivemos que andar um bocadinho depressa, porque tudo o que era realidade virtual para acompanhar a construção, a própria construção da fábrica, não sei se é o mesmo caso, são à parte que a Bialma, nós quando vamos, quer para os Estados Unidos, quer para a China, vamos com parceiros locais. E na China o parceiro local é fundamental. E portanto, nós tivemos que acompanhar a construção da fábrica, tivemos que acompanhar a montagem do equipamento, optamos por colocar na China equipamento europeu, nomeadamente alemão e italiano, igual ao equipamento que temos aqui, porque exatamente usamos ainda hoje a realidade virtual para, na área da manutenção, o tal Digital Twin, na área da manutenção, eles aqui com os óculos conseguem comunicar com os parceiros lá e neste Portanto, momento... não é um mito isso, é mesmo aplicado. É mesmo aplicado. E depois o event, como é que se chama? O Event Streaming Process, para nós também é muito importante, porque é o fluxo não só do equipamento, mas também de toda a gestão das fábricas. E como nós temos que remotamente controlar uma fábrica na China, tem que ser assim feito. De qualquer das maneiras, temos conseguido, e não tem sido tão mau quanto eu esperava de início. Temos conseguido mandar equipas para lá e trazer equipas de chineses para cá. Claro que o trazer para cá significa que eles ficam cá 3 meses a trabalhar e trabalham 3 meses, quando os nossos vão para lá primeiro mês... É difícil. É a adaptação. Não, é passado. Quer dizer, por causa das regras de Covid? Das regras de Covid, em maio, nós mandávamos as pessoas, elas o primeiro mês não iam à fábrica. Não é fácil pôr pessoas num quarto de hotel, os primeiros 15 dias completamente fechadas, nem a janela do quarto, também não percebo muito bem porque nem a janela do quarto podiam abrir. Foi um processo difícil. Todo o processo de ida para a China foi talvez o mais complexo, para os Estados Unidos não foi, porque estamos a lidar com atitudes, formação, língua, cultura. É tal visão holística da indústria completamente diferente. Mas uma coisa é certa, eu cada ano, e já não vou à China agora há 2 anos, cada ano que ia à China eram 5 dos nossos em termos de evolução. Portanto, não nos deixemos... Nossos europeus, não é? Nossos europeus, não, nossos europeus. Portanto, não nos deixemos iludir que eles estão a andar muito depressa e muito bem. Vamos a terminar a nossa conversa, mas eu gostava de desafiar também agora o António Pires a definir uma prioridade que as empresas portuguesas devem ter, se é que se pode definir. Eu sei que a pergunta é exigente e a resposta é difícil. Uma prioridade que as empresas devem ter nesta transformação, esta dimensão de uma transformação global da indústria. Se calhar, uma prioridade não, mas posso dar uma sugestão. É muito difícil fazer isso no dominador comum da indústria portuguesa. Isso é um desafio, por mais que queira ser simpático, não consigo abarcar. Mas, pegando talvez no mote daquilo que foi a apresentação anterior, da sustentabilidade e da descarbonização, esse tema vai chegar. E vai chegar à nossa indústria, às nossas cadeias de valor, quer a gente queira, quer não. Isto é, ou os clientes vão exigir, ou os mercados, para nós nos financiarmos, vão exigir, ou o financiamento vai ser mais competitivo dessa forma. E está tão associado a estes temas que temos vindo a discutir, que podemos usar... Eu começaria por fazer talvez um assessment, uma análise, um levantamento, para determinar esse próprio caminho para a digitalização, o tal roadmap inicial. E juntava-lhe este tema da sustentabilidade, nomeadamente no tema da energia, que há tanto por fazer e pode ser uma alavanca de valor muito importante. Sim. Mesmo para terminar, António, falamos deste caminho, a Bial acabou por recentemente definir o seu novo plano estratégico, digamos assim, para o novo salto. Onde é que vai, e falávamos até para a conversa que vou ter com o Paulo Pereira da Silva, o que é que vai ser a Bial em 2030?
Ou o que é que vocês querem que seja a Vial em 2030? Aquilo que nós nos estamos a preparar para ser é uma empresa que seja capaz de continuar a inovar, com produtos ainda mais disruptivos face às necessidades que os doentes têm. E que com esses possamos continuar a chegar aos principais mercados. Eu acho que o grosso daquilo que nós procuramos fazer, e o objetivo sempre que temos, é trazer mais valor acrescentado. Se nós conseguimos pôr mais valor acrescentado, vamos conseguir vender. Nós hoje, na área onde nós estamos, do Sistema Nervoso Central, estamos a procurar trabalhar medicamentos ou que curem ou que sejam modificadores da doença. Portanto, estamos a procurar ir mais além do que fomos anteriormente. Até agora. Porque isso vai nos permitir ter presença mais forte, quer nos mercados europeus, quer eventualmente no mercado americano, onde nós hoje temos 2 parcerias com empresas americanas, mas que um dia ambicionamos, gostávamos de lá estar por nós. Isabel, o que é que vai ser a TMG Automotive? Para já vai ser portuguesa e continuar no Norte, ou vai ser... Ela está tão bem no Norte. E espero que sim. Vai continuar portuguesa, certamente, possivelmente na mesma família. E eu quase que repetiria o que o António disse: crescer em valor, crescer em diferenciação, crescer em reconhecimento e notoriedade, porque na indústria automóvel também é muito importante. A indústria automóvel e a indústria da moda vivem muito da percepção, uma percepção objetiva, enquanto que os remédios e os medicamentos, curam mesmo. O carro é muito emocional e, portanto, a percepção é muito importante. O posicionamento em termos de uma marca, quando se compra um BMW, eles não sabem o que lá está dentro. Mas para nós é importante que sejamos reconhecidos por marcas premium, mais do que pelas outras, como é óbvio, porque essas também é que nos vão dar um posicionamento global. Portanto, é de certa forma o caminho que temos vindo a traçar nos últimos anos, mas em robustecer a nossa estratégia e crescer. Eu acho que qualquer empresa tem que crescer, porque o crescimento, e em Portugal, e também o António Mourinho está sempre contra isso, diabolizam as empresas grandes, mas as empresas grandes são fundamentais. São as empresas grandes que puxam pela economia, que puxam pela inovação, que fazem parcerias, que fazem trabalhos e que têm capacidade, porque elas podem ser um motor fundamental e, portanto, eu acho que todas as empresas, as pequenas deviam querer ser médias, as médias mid-caps e as mid-caps grandes. E não é pecado ser grande e ter valor e ter uma presença mundial. Eu penso que era aí que eu gostaria de deixar, e o meu legado será deixar a TMG para a geração seguinte, se possível, em melhores condições e maior do que quando eu a recebi, porque é uma empresa familiar e, portanto, o meu horizonte será sempre a próxima geração. Bem, obrigado pela vossa disponibilidade para esta conferência 2030.